Bom, pessoal, na aula passada nós iniciamos algumas ideias, né, sobre a questão da penologia, espécies de pena, alguns movimentos penais, como abolicionismo, como teoria das janelas quebradas, enfim, passamos por alguns conceitos. Hoje a gente vai entrar, então, realmente na pena. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Já vou adiantar que vai ter um ponto que a gente vai fazer uma leitura muito rápida, porque são os direitos dos presos, e aí acho que a melhor maneira é a gente fazer a leitura junto. Eu vou abrir aqui a LEP e o Código Penal, vocês têm que estar abertos, pode abrir na tela do computador de vocês aí. LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, e Código Penal. Abrir aqui tudo. Vou compartilhar o slide, então, e vamos iniciar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta da aula passada? Não, tá ok. Caso vocês não vejam o slide ou tenham alguma dúvida, interrompam, porque a partir de agora eu não os vejo. Você tem que abrir o microfone e falar. Então, vamos começar pelas penas que são admitidas no Brasil, pela Constituição Federal. No artigo 5º, 46 da Constituição Federal e o 32 do Código Penal. O artigo 5º prevê essas penas que estão acima, que é a privação do direito de ir e vir, limitação de fim de semana, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Tá? No artigo 5º, inciso 46, tem essa possibilidade. O Código Penal pegou essas penas previstas na Constituição e agrupou. Então, ele pegou todas essas penas e dividiu em três. E as três são essas aqui: PPL, pena privativa de liberdade, no artigo 33 do Código Penal, PPL. Restritivas de direito, que nós chamamos de PRD, pena restritiva de direito. Essa PRD, por exemplo, engloba aqui, ó, perda de bens e limitação de fim de semana. Também prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Tudo isso são PRD. Então, notem que o legislador agrupou no Código Penal essas penas. E aí, temos ainda, no artigo 32 do Código Penal, a previsão, né, de multa que está estipulada lá a partir do artigo 49, que nós também estudaremos. Então, o 32 do Código Penal dividiu nessas três situações aqui: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Quais são as penas vedadas pela Constituição? Inciso 47 do artigo 5º. Pena de morte, salvo em caso de guerra. Esta guerra tem que ser guerra declarada de acordo com o que está na Constituição Federal. Lá tem uma tramitação para o presidente da República conseguir declarar guerra. Declarada essa guerra, poderá ser aplicada a pena de morte, que está prevista no Código Penal Militar, para crimes militares praticados por militares ou civis, mas para crimes militares, conforme Código Penal Militar. Vedado também pena de caráter perpétua, faltou um pezinho aqui, de trabalhos forçados, de banimento. Banimento é algo tipo uma expulsão do país. E penas cruéis. Então, esse tipo de pena aqui são vedadas no nosso país. Se tiverem perguntas, abram o microfone. Aqui dentro desse rol de penas vedadas, a gente pode inserir aqui nas cruéis vexatórias, né, coisas desse tipo. Aplicação das penas, está no artigo 53 do Código Penal. Bom, a pena privativa de liberdade
pode ser aplicada isoladamente. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal está escrito lá, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, está aplicado somente a pena de reclusão. Mas a pena pode ser aplicada cumulativamente. O artigo 157 do Código Penal, que é o crime de roubo, ele prevê a possibilidade, né, de aplicar a pena privativa de liberdade mais a multa, por isso é cumulativo. Aplica as duas. Pode ser aplicada paralelamente, porque há previsão no crime de duas modalidades de prisão privativa de liberdade, e o juiz escolhe uma delas, aplica uma ou outra, por isso alternativamente. É difícil essa situação aqui. Eu tenho uma previsão no artigo 253 do Código Penal, que prevê lá crime de reclusão ou detenção. Alguém está com o Código Penal aberto, hein? Poderia ler para nós esse artigo 253, parágrafo 1º? Ninguém? Está aberto, hein? Eu posso, professor. Estou procurando. Estou procurando. Tá, então eu vou aguardar. Artigo 253, parágrafo 1º. Lê o caput e depois o parágrafo 1º e a pena. Artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Ok, parágrafo 1º. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos ver aqui. Tá certo. Tá faltando aqui alguma coisa. Espera aí que eu vou verificar já só um pouquinho. Tem uma coisa errada aqui, pessoal, só um pouquinho. Essa aqui não está com parágrafo, então, vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou verificar isso aqui, vou achar qual é certo esse artigo e a gente volta a falar sobre isso. Vamos adiante. Tem algum erro aqui. Então, continuando aqui, vimos a possibilidade de aplicação de PPL isoladamente ou cumulativamente, a PPL mais multa, paralelamente, reclusão ou detenção, eu vou achar ali qual é o artigo certinho e passo para vocês, e alternativamente, existe duas modalidades, né, de penas. A Código Penal, no artigo 140, lá, prevê detenção ou multa. Vamos conferir ali se está certinho 140. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo da dignidade ou decoro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, é uma possibilidade. Vou voltar aqui a tela. Se nós olharmos aqui, nós temos
a PPL isoladamente, somente reclusão, artigo 121, cumulativamente PPL mais multa, e essa alternativamente aqui tem o ou, então detenção ou multa. É alternativamente, o juiz escolhe uma ou outra. A diferença desta aqui, paralelamente, que eu vou identificar ali o artigo, e boto no grupo, é que aqui eu tenho duas PPLs. O juiz escolhe reclusão ou detenção. Aqui eu tenho detenção, que é PPL, né? Ou multa. Alvanir, dá uma olhadinha para mim que eu acho que pode estar no artigo 155, parágrafo 1º. Deixa que eu olho rapidinho aqui. Se não for, a gente continua. 155. Parágrafo 1º. A pena aumenta se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Não, não é esse. Deixa eu ver aqui. Esse é o inciso 1º, né? O artigo 155, o caput, subtrair para si ou para o trem coisa alheia móvel. Aqui, ó, parágrafo 2º tem uma ideia, ó, do 155. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção. Então, o juiz pode escolher entre a de reclusão e a de detenção presentes as condições. Essa, então, é uma das possibilidades aqui que nós estamos vendo agora, mas eu vou acertar o artigo e passo para vocês, certinho. Para entenderam, então, a diferença aqui, ó, no parágrafo 2º do 155 já é uma possibilidade. Tem duas PPLs, pena privativa de liberdade. Uma delas é reclusão e a outra é detenção. O juiz aplica uma ou outra. E a diferença para a alternativa é que eu tenho uma PPL, que é a detenção, ou eu tenho uma multa. Essa é a diferença. Entenderam isso? A diferença da paralela para a alternativa? Sim ou não? Sim, essa alternativa, a alternativa inclui também se a pessoa for viajar, inclusive ela tem que se apresentar e dizer que vai viajar. Então os direitos dela fica restrita, assim. Aí é uma pena de restritiva de direito, é outra coisa, Rondine. É outra coisa. Nós vamos trabalhar. Nessa alternativa aqui, é que a pena restritiva de direito, ela substitui uma PPL, então ninguém é condenado a uma pena restritiva de direito que pode ser se apresentar numa delegacia, por exemplo, antes de viajar, e no fórum antes de viajar. Ninguém é condenado a isso, não existe essa possibilidade. A pessoa é condenada a uma PPL, pena privativa de liberdade, dependendo das condições que nós estudaremos lá conforme o artigo 44 do Código Penal, transforma em PRD, pena restritiva de direito, que uma das possibilidades é comparecer em determinado local. Mas então a condenação inicial é PPL, e é isso que a gente está falando agora. Essa paralela ou é reclusão ou é detenção, as duas são PPL. A alternativa ou é PPL de detenção ou multa, o juiz escolhe. Tranquilo? Posso ir adiante? Espécie de pena privativa de liberdade, presente no artigo 33 do Código Penal. Nós temos a reclusão e a detenção. Então, se alguém for condenado à pena privativa de liberdade, ela só pode ser em forma de reclusão ou em forma de detenção. São as duas possibilidades. A reclusão é para os crimes mais graves. Então, nós vimos lá que no artigo 121, caput, que é o homicídio simples, a pena é reclusão de 6 a 20 anos. Esta pena, pessoal, se o indivíduo
for condenado a uma pena que tem previsão de reclusão, como esta do homicídio, o regime de execução podem ser 3: regime fechado, regime aberto ou semiaberto. Até, na realidade, tem que inverter aqui. O correto é fechado, semiaberto ou aberto. Então, o indivíduo que foi condenado por um crime grave, lá no tipo penal está especificado que é uma pena de reclusão, ele tem 3 regimes que ele poderá iniciar o cumprimento da pena: fechado, semiaberto ou aberto. Tá, e como que eu sei se é fechado, semiaberto ou aberto? Tem 3 possibilidades, que nós veremos logo a seguir. A outra espécie de pena privativa de liberdade é a detenção, que é para os crimes menos graves, e ela só pode ser executada nos regimes semiaberto e aberto. Então, se o indivíduo for condenado à detenção, haverá que cumprir a pena, no máximo, no regime semiaberto ou aberto, que é menos grave. Tá. Vocês entenderam quais são as espécies de pena, então? Reclusão e detenção. Guardem: reclusão pode cumprir no regime fechado, pode cumprir no regime aberto e pode cumprir no regime semiaberto. A detenção só pode cumprir no semiaberto ou no regime aberto. Entendido isso? A gente está falando de pena privativa de liberdade. 2 espécies: reclusão e detenção. Cada espécie dessas tem regimes de cumprimento. Posso ir adiante? Alguém me dá uma dica aí? Sim, bem tranquilo, professor. Tá, ok. Bom, nós temos um outro instituto penal chamado medida de segurança. Isso não é uma pena. Por que não é uma pena? Eu já expliquei, creio que você já tem ouvido falar, eu falar. Alguém lembra por que eu não posso considerar uma pena a medida de segurança? Eu não posso considerar uma pena porque a medida de segurança é aplicada quando, me respondo aí, em caso de condenação ou em caso de absolvição? Medida de segurança é aplicada pelo juiz ao indivíduo que é condenado ou que é absolvido? Absolvido? Absolvido. Lembram? Quem é que lembra aí que eu já falei o nome absolvição imprópria? Ninguém lembra disso? Absolvição imprópria. Bom, eu falei sobre isso, vocês deveriam lembrar. A medida de segurança é aplicada pelo juiz quando o indivíduo é inimputável. Lá no direito penal, antigo direito penal 2, teoria geral do crime, boa parte vocês já fizeram, e eu falei sobre isso. Se o indivíduo for considerado inimputável, lá no 3º elemento do conceito analítico de crime, que é a culpabilidade, se o indivíduo for absolvido, for considerado inimputável, por exemplo, por doença mental, ele será absolvido. Como ele praticou o delito, e eu vou absolvê-lo, a gente chama de absolvição imprópria. A absolvição própria seria quando ele não cometeu o delito ou ele não é o autor do delito. Bom, quem for absolvido e receber uma medida de segurança, se o crime que esse indivíduo praticou é de reclusão, ele terá que ser internado no hospital psiquiátrico. Se o crime que ele praticou é de detenção, o juiz pode determinar o tratamento ambulatorial, que ele não fique internado. Ok? Vou adiante se não tem perguntas. Bom, eu falei para vocês, então, que existem 3 regimes. Me digam aí que eu esqueci. Quando a pena é de reclusão, quais os regimes que o indivíduo pode iniciar o cumprimento da pena? Estou com amnésia. Fechado. O aberto e o semiaberto. Ok, só vou inverter o semiaberto, que é mais correto, tá? Semiaberto e aberto. Eu tenho que alterar ali na lâmina também, que não está adequado. Fechado, semiaberto e aberto. Se for detenção... Semiaberto.
semiaberto Isso, e aberto. e o aberto. Isso aí, obrigado pela participação. Bom, como é que eu sei, pessoal? O indivíduo foi condenado pelo artigo 121, caput. Vai a pena? Diga aí para mim, reclusão de 6 a 20. 6 a 20 anos. É reclusão. Tá, e aí? O indivíduo vai começar no fechado, no semiaberto ou no aberto? Então, existe regra para isso, né? As regras a gente vai ver em seguida, mas leva em consideração a quantidade de pena imposta. Por exemplo, se o indivíduo foi condenado aqui a 12 anos, a pena máxima é 20, a mínima é 6, foi condenado a 12, ele tem que obrigatoriamente começar no regime fechado. Mais de 8 anos, nós veremos em seguida, regime fechado. Ah, foi tentativa de homicídio. Simples. Então, ele vai ser condenado a pena mínima, era primário, 6 anos é a pena mínima, com a redução máxima, ele pode chegar a menos de 4, até 4 anos é regime aberto. Então, vai ser encaminhado ao regime aberto. Então, o juiz analisa, no momento da condenação, a quantidade de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Alguém lê para mim aí o artigo 59, por favor. (59) do Código Penal. Não tem pressa. Pode falar. Da aplicação da pena? Acho que é o 59, né, do Código Penal. Isso. O juiz, atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ok. Vocês viram, então, que o artigo 59 fala em 8 circunstâncias judiciais. Então, o juiz condenou alguém, a pena é de reclusão porque está no tipo penal que é reclusão. Aí ele tem que verificar qual é o regime que ele vai iniciar a pena, fechado, semiaberto ou aberto. Então, ele vê a quantidade de pena, analisa essas 8 circunstâncias judiciais e ainda se o indivíduo é reincidente. Bom, analisadas essas 3 circunstâncias, essas 3 questões, o juiz decide, de acordo com esse regramento, qual o regime que vai iniciar, fechado, semiaberto ou aberto. E aí o indivíduo condenado é encaminhado para o presídio. Como eu acabei de falar, esta decisão é fixada, aqui não é fixa na sentença, conforme o artigo 59, inciso 3, deixa eu ler aqui para vocês, 59, inciso 59. O juiz, atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, aos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário, o suficiente para reprovação e prevenção do crime. 1. As penas aplicáveis dentre as combinadas, tá ok? 6 a 20 anos de reclusão no homicídio. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, então é dentro dos 6 a 20. 3. O regime inicial de cumprimento de pena privativa, que é o que nós estamos falando agora. 4. A substituição da pena privativa aplicada por outra espécie cabível. Seria pela PRD, pena restritiva de direito, ou alguma possibilidade de multa. Seria pela PRD, na realidade. Então, voltamos ao nosso slide. Aqui. Então, vamos adiante. Bom, pessoal, tem que se atentar para o seguinte, se o indivíduo foi condenado num mesmo processo a 2 crimes, 3 crimes em concurso, existe concurso formal, concurso material, que nós estudaremos nesse semestre,
Mas digamos que ele seja condenado a 3 crimes. O juiz vai unificar as penas, mais um. 3 crimes. Então, ele soma as penas dos 3 para verificar a quantidade de pena, que é o primeiro requisito para se verificar qual é o regime. Depois, olha as circunstâncias e se o indivíduo é reincidente. Bom, vamos ler, pega o Código Penal, vamos ler o artigo 33, achem aí. Ou olhem pela tela aqui que eu estou compartilhando. Vocês estão vendo a tela do código agora? Sim. Tá. Então, olha o que diz o 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Daqui já se conclui, já vou antecipar algo que tem lá no slide, que o indivíduo que for condenado à detenção, pena de detenção, não pode iniciar no regime fechado, tem que iniciar no máximo no semiaberto ou no aberto. O que pode acontecer é quando ele ingressar no presídio por algum motivo, alguma falta cometida, por exemplo, ou unificação de pena, ele ser transferido para o regime fechado, mas ele não pode iniciar naquela condenação por detenção. Tem que iniciar no semiaberto ou aberto. Entenderam isso? Ou alguém ficou em dúvida? Não. Então, vamos adiante. Parágrafo 1º. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. No Rio Grande do Sul, se não estou enganado por novas classificações, não existe mais nenhuma penitenciária de segurança máxima, que era lá a Paz, que parece que foi classificada como de segurança média, pela deterioração em virtude do tempo. Bom, em regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, aquele que está no regime semiaberto poderá cumprir a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Mas também pode ocorrer do indivíduo, no semiaberto, trabalhar na rua. Olha aqui, ó, regime semiaberto, ó. No artigo 35 diz assim, no parágrafo 2º aqui, ó, o trabalho externo é admissível, bem como frequência a outros cursos profissionalizantes. Então, retomando, o regime, o que é regime fechado? Executar a pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. O que é regime semiaberto? É a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Mas é possível, conforme o artigo 35, que o indivíduo vá, estando no regime semiaberto, e volte à noite para o presídio. Regras do regime aberto. Execução da pena em causa de albergado ou estabelecimento adequado. Nós temos um albergue aqui ao lado do presídio, no mesmo pátio. Agora vamos lá. Parágrafo 2º, que é o que nós estávamos falando na lâmina. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais gravoso. Então, aqui agora vai dizer qual é o regime que o indivíduo deverá iniciar a execução do cumprimento da pena. Regime fechado, aí será no estabelecimento de segurança máxima ou média, ou semiaberto, será em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, ou ainda podendo ir à rua e voltar à noite para trabalhar, ou no regime aberto, que o indivíduo deve ficar na casa do albergado e trabalhará durante o dia na rua. Quais são as regras para me escolher? Fechado, semiaberto ou aberto? Estão aqui. Primeira, condenado superior a 8 anos deverá iniciar no regime fechado. Pegou mais de 8, fechado. Condenado não reincidente
cuja pena seja superior a 4, não exceda 8. Então, mais de 4 até 8, semiaberto, desde que o indivíduo não seja reincidente. Então, condenado a pena superior a 4 anos e 3 meses, ou 8 anos. Então, mais de 4 até 8, regime semiaberto. E não pode ser reincidente. Se for reincidente, vai para o fechado. Pode pegar 4 anos e 1 mês, que seria semiaberto, mas vai para o fechado. Tem exceção que nós vamos ver depois. C. Condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Bom, primeira coisa, tem que ser de 4 anos para baixo, regime aberto. Se for reincidente, tem exceção, volto a repetir, que cumprir por esta regra no fechado. Então, o tempo de prisão seria para o aberto, como é reincidente, iria para o fechado. Mas não é bem assim, nós vamos ver em seguida. Outra situação. Relembrando, isso aqui é muita informação. Se o indivíduo pegou mais de 8 anos, conforme o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, ele deverá cumprir a pena no regime fechado. Tá, onde que ele cumpre? Está aqui, no parágrafo 1º do 33, no estabelecimento de segurança máxima ou média. Bom, mas ele foi condenado não reincidente a uma pena superior a 4 anos e, no máximo, 8. Semiaberto. Tá aí onde é que ele vai? Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, ou até trabalhar na rua durante o dia e voltar à noite para o presídio. Não, mas ele pegou 4 anos ou menos, não reincidente. Para onde que ele vai? Para o albergue e durante o dia vai trabalhar na rua. Conseguiram compreender esse monte de informação? Eu não quero avançar se vocês estão com dúvida. Sim. Sim. Ninguém tem dúvida? Se tem, é hora de perguntar. Professor, Pode falar, Jefferson. o albergue não é junto no mesmo espaço do semiaberto? Não, o albergue pode até ser no mesmo pátio, como é o nosso presídio aqui, mas é algo separado. Entendi. Tá, ok. Maiara? Nada, Maiara, então? Só está aberto o microfone? Então, vocês estão me ouvindo bem? Não tem microfonia? Sim. Tá, ok. Tá bem. Então, vamos adiante. Vamos voltar ao slide. Então, vamos ver mais alguns detalhes do regime inicial e crimes hediondos. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, pessoal. Aqui, no artigo 33, diz assim, ó, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado e semiaberto. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Parágrafo 2º do 33. As penas privativas de liberdade, que é o que a gente está vendo agora, que serão cumpridas, que são reclusão e detenção, e serão cumpridas em regime fechado, semiaberto ou aberto, deverão ser executadas de forma progressiva. Por que eu tenho 3 regimes? Se o indivíduo pegou 8 anos e 6 meses, ele tem que obrigatoriamente iniciar no fechado. Foi o que nós vimos. Mas ele vai cumprir um quantum, uma quantidade de pena, que com o pacote anticrime alterou, está prevista lá no artigo 112 da LEP, nós estudaremos isso. Ele cumpre uma quantidade dependendo de qual crime cometeu e progredirá para o semiaberto. No semiaberto, ele cumpre mais uma quantidade, bom comportamento, não se envolver em novo crime. Dependendo do crime, eu olho lá no 112 qual é a quantidade, e ele vai para o aberto. E aí, depois do aberto, ele vai aí até a extinção da pena. Então, isso é forma progressiva de cumprimento de pena para que o indivíduo vá se readequando à sociedade. Se ressocializando.
Então, vamos ver algumas coisas, alguns detalhes. Bom, regime inicial e crimes hediondos. Aqui nós temos um problema. Em tese, a Lei 8.072, de 90, diz que o crime hediondo tem que iniciar no regime fechado. Me parece que é o artigo 2º desta lei. Obrigatoriamente inicia no regime fechado. Porém, existe jurisprudência flexibilizando, inclusive dizendo que é inconstitucional esta obrigatoriedade. Só que é uma inconstitucionalidade incidental, vale para um caso concreto. Não é uma inconstitucionalidade pelo poder concentrado lá no STF, que aí valeria para todos. Aí a lei seria inconstitucional. Nesse caso, foi no STJ, se eu não estou equivocado, e se diz que este artigo 2º é inconstitucional. Então, para aquele caso, não é obrigatório iniciar a pena em regime fechado. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o indivíduo pegou lá 4 anos. Olhem para mim aí, para nós irmos fixando a matéria. Qual é o regime que tem que iniciar quem pega 4 anos cravados? Olhem aí no artigo 33. E não for reincidente. pessoal. Regime aberto? Regime aberto. O máximo é 4 anos, se ele não é reincidente, regime aberto. Então, o indivíduo cometeu um crime hediondo, né? E aí, por algum motivo, tentativa, redução de pena, ele chegou nos 4 anos. Tá? Aí, nos 4 anos, ele vai ter que ir para o regime fechado, porque o artigo 2º da Lei 8.072 determina que tem que iniciar a pena no regime fechado. Só que o regime fechado é para mais de 8 anos. Mas, como é crime hediondo, a lei diz que tem que iniciar no regime fechado. O STJ, então, julgou uma ação de inconstitucionalidade pela inconstitucionalidade incidental, não a concentrada no STF, e disse que realmente é inconstitucional, e aplicou o regime aberto em tráfico privilegiado. O que é tráfico privilegiado? Alguém sabe me dizer? Bom, nós não podemos perder essas oportunidades de aprender. Então, vamos lá. Vou abrir para vocês aqui. Você tem que estudar mais, pessoal. 11.343, artigo 33, é o crime de tráfico. (31, 33). Aqui é o crime de tráfico. Ó. Tem 18 verbos aqui. Importar, exportar, remeter, preparar, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Isso aqui é o crime de tráfico. Pena 5 a 15 anos de reclusão. O parágrafo 3º, deixa eu achar aqui, o parágrafo 4º, parágrafo 4º, está aqui, diz assim: nos delitos definidos no caput do parágrafo 1º deste artigo, das mesmas penas incorre quem importa, exporta, semeia, utiliza, tá. Então, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, então, que é tráfico e equiparação a tráfico, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, o traficante então primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Presentes esses requisitos, o indivíduo pratica o delito que nós chamamos de tráfico privilegiado, porque tem uma redução de pena. Bom, então voltando para cá.
indivíduo que foi condenado a crime hediondo tem que necessariamente iniciar no regime fechado. Lei 8.072 de 90, artigo 2º. O STF, analisando uma ação de inconstitucionalidade incidental, o STJ, melhor dizendo, disse que é inconstitucional, mas é para aquele caso concreto. E aí aplicou o regime aberto em tráfico privilegiado, porque a pena deu certamente de 4 anos para baixo. A mínima ali é 5 no tráfico, com aquele redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33, ficou de 4 anos para baixo. Então, pode se aplicar regime inicial aberto. Então, mas isso não está na lei, isso é uma orientação do STJ. Veio o STF, tem a mesma posição. Só que foi além. Ele decidiu que o tráfico privilegiado, porque a pena fica tão pequena, e o indivíduo não é um indivíduo, um criminoso contumaz, um perigoso. Por que ele não é um criminoso perigoso contumaz? Porque ele não é reincidente, ele é primário, porque ele não se dedica à criminalidade, porque ele não faz parte de organização criminosa, então ele não é um cara perigoso. Foi pego lá a primeira vez, ou até mais de uma vez, mas foi pego pela primeira vez. E não tem antecedentes, não tem reincidência, não se dedica à criminalidade, não tem anotações policiais. Então, o STF diz que esse tipo de tráfico não é crime hediondo. Então, se não é crime hediondo, não há obrigatoriedade de iniciar no regime fechado. Mas o STJ já tinha flexibilidade. Isso. Entenderam essa questão, então, do parágrafo 4º, do tráfico privilegiado? Sim. Ou ficou muito confuso? Não, tranquilo. Só uma dúvida, João. No caso, assim, são necessárias essas 3 características para configurar o tráfico privilegiado, ou uma delas basta? Todas elas. Ok, obrigada. Eu não tenho bem certeza, não quero falar uma bobagem para vocês, mas tem um indivíduo que foi preso em São Paulo com uma quantidade enorme de droga. Não lembro qual a droga, se é maconha, cocaína, enfim. Mas, se eu não estou equivocado, é 800 quilos, é muito. E ele foi beneficiado com o tráfico privilegiado porque ele tinha todas aquelas condições ali presentes. Em tese, ele era a primeira, enfim, segunda, terceira vez que fazia esse serviço, porque ele não era dedicado a esse trabalho, não tinha anotações policiais, não tinha anotações que ele era de quadrilha, de organização criminosa, né, enfim. Uma outra observação, se a pena privativa de liberdade for aplicada no mínimo legal e o juiz impõe um regime mais rigoroso, vamos lá. Eu falei para vocês que são 3 situações para o juiz decidir qual é o regime inicial, fechado, semiaberto ou aberto. A primeira delas é a quantidade de pena, a segunda delas é o artigo 59, que são as circunstâncias judiciais, que alguém leu para mim aí, não vi quem foi, e se é reincidente ou não. Quantidade de pena, até 4 anos aberto, mais de 4 até 8 semi-aberto, acima de 8 fechado. Aquelas 8 circunstâncias do 59, o indivíduo tem 6 negativas, 5 negativas, vai aumentar a pena dele. Poderá, inclusive, pegar, digamos, 6 anos, me responda aí, é regime semi-aberto? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o indivíduo pegou 6 anos, deveria ser encaminhado ao regime semiaberto, mas ele tem 5 ou 6 circunstâncias do artigo 59 negativas. E aí o juiz vai encaminhá-lo para o fechado. Pelas circunstâncias do 59, ele não poderá se beneficiar do semiaberto e deverá ir para o fechado. Se for reincidente, a gente já viu que tem uma exceção, que eu vou falar depois, mas se for reincidente, vai, entre aspas, sempre para o fechado. Bom, então, vamos voltar aqui, ó. O indivíduo que pega uma PPL no mínimo legal. O homicídio é de 6 a 20. O indivíduo nunca cometeu nenhum crime. Primeira vez que matou alguém, homicídio simples.
é certo que ele vai pegar 6 anos, o mínimo, de pena privativa de liberdade. Aí a questão aqui é, o juiz poderá encaminhá-lo a um regime mais severo? Aqui vocês me disseram que é semiaberto. Poderá o juiz encaminhá-lo ao regime fechado? Majoritariamente se entende que não, e a questão é meio óbvia que não pode. Ele pegou 6 anos, pena para regime semiaberto. Ele não é reincidente, continua pela quantidade de pena regime semiaberto. O juiz avalia os 59 positivo, tanto que colocou o indivíduo no mínimo legal. Então, os 3 requisitos são para semiaberto. Por que o juiz vai colocá-lo no fechado? Não pode. Então, a primeira posição, não é possível um regime mais grave se a pena está no mínimo legal. Inclusive, tem a súmula 440 do STJ. Vamos ver essa súmula. Diz assim a súmula: fixada a pena no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do delito. Vou explicar de novo para vocês entenderem. O indivíduo foi condenado à pena mínima. Por que ele foi condenado à pena mínima? Só pode ser a única explicação, porque ele era um indivíduo que não tinha outras condenações, não tinha antecedentes policiais, né? Então, ele foi condenado a 6 anos lá no homicídio, que é 6 a 20. Ele pegou 6 anos. Por que ele pegou 6 anos? Como eu falei, porque é um indivíduo que cometeu a primeira vez um crime. Então, nesse caso, ele pegou pena para regime semiaberto, a quantidade. Certamente, para ele ficar no mínimo, os 59, que são as circunstâncias judiciais, é bom, são boas, e ele não é reincidente. Então, tudo encaminha ele para o regime semiaberto. Aí há quem defenda que o juiz, colocando ele no mínimo legal, aplicando a pena no mínimo, porque tudo é positivo para ele, poderia colocá-lo não no semiaberto, poderia colocá-lo no fechado. Há uma corrente que defende, alegando que as circunstâncias dos 59 serão analisadas novamente, mas aí eu pergunto, no momento da condenação, o 59 era bom. Aí, no momento do regime, o 59 é ruim? Não tem explicação para isso. E aí quer passar de semiaberto para o fechado? É complicado isso, é difícil, né, pessoal? Então, isso é uma coisa que não tem aplicação, mas a doutrina, alguns autores defendem. Mas a regra é essa aqui, ó, não é possível. Se o indivíduo foi condenado no mínimo legal, ele tem que cumprir no regime que esse mínimo determina, seja aberto, semiaberto ou até fechado. Mas não num regime mais gravoso. Entenderam isso? Sim. Sim, então vamos lá. Bom, os critérios a gente já falou aqui para decidir pena de reclusão, então, vendo agora. A pena de reclusão vai ter que necessariamente iniciar no regime fechado, semiaberto e até aberto. Faltou aqui aberto, pode ser. Regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de reclusão. Lembram lá do homicídio, pena 6 a 20 anos. Furto simples, reclusão de 1 a 4 anos. Então, o indivíduo que for condenado por homicídio, reclusão de 6 a 20. Furto simples, reclusão de 1 a 4. Ele tem que iniciar a pena ou no fechado, ou no semiaberto, ou no aberto, que faltou colocar aqui na lâmina. Bom, quais são os critérios para escolher? Estão no parágrafo 2º, A, B e C. Nós já acabamos de ver isso. Querem que eu repita aqui? O que é isso aqui ou não? Acho que não precisa, João. Então, vamos adiante. Reincidente,
inicie em regime fechado. Nós falamos lá, terceiro requisito é que o indivíduo que for reincidente, seja qual for a sua pena, seja para regime aberto ou semiaberto, ele inicie em fechado, conforme diz o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, e essas alíneas aqui, A, B e C. Só que existe uma súmula do STJ, 269, que flexibiliza. Ela diz, olha, só porque o indivíduo é reincidente, mesmo que o Código Penal assim o determine, não necessariamente ele tem que ir para o regime fechado. Está aqui a súmula. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos. Qual é o regime para pena igual ou inferior a 4 anos? Aberto. Aberto. Mas ele é reincidente. Vai para onde? Semiaberto. Fechado. Fechado como regra, lá pelo 33. Tu já leu a súmula, né, Alvonir? Mas esquece a súmula agora. O artigo 33 do Código Penal diz que se é reincidente, vai sempre para o fechado. Bom, o indivíduo, então, diz a súmula, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos. Então, o indivíduo pegou pena para aberto, mas é reincidente. O 33 do Código Penal diz que ele deveria ir para o fechado. O STJ diz que não. Súmula 269 diz que ele pode ir para o semiaberto. Então, era pena de aberto, ele é reincidente, e ele vai para o semiaberto e não vai para o fechado, conforme diz o artigo 33. Claro que as circunstâncias judiciais do 59 têm que ser favoráveis. Entenderam essa súmula? Sim. Então, vamos adiante. O artigo 33 diz que se o indivíduo é reincidente, vai para o fechado, seja qual for o tamanho da pena. A súmula 269 flexibiliza. Diz que o indivíduo que pegar uma pena para regime semiaberto, para regime aberto, poderá cumprir no regime semiaberto, mesmo que seja reincidente. Fixação do regime nós já vimos aqui, então, PPL mais de 8 anos é regime fechado, PPL superior a 4 anos e não exceda 8, e não reincidente, regime semiaberto. Se o indivíduo é primário, então não reincidente, né, e a pena for igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. O artigo 33, parágrafo 3º, autoriza iniciar a pena em regime mais gravoso que o indicado pela PPL. Isso é o que eu falei para vocês na questão do 59. O indivíduo pegou 6 anos, pela pena, vai para o fechado, para o semiaberto. Porém, o juiz olha os 5, 6 anos de reclusão, regime semiaberto. Aí o juiz olha o artigo 59, circunstâncias judiciais, das 8, 5, 6, 4, 7 são negativas. O juiz, em vez de mandá-lo para o semiaberto, pode mandá-lo para o fechado. Por isso que o 33, parágrafo 3º do Código Penal, autoriza a iniciar a pena em regime mais gravoso que o indicado pela quantidade da pena privativa de liberdade. É por causa do artigo 59, as circunstâncias judiciais. Então, repetindo, pegou 6 anos de reclusão, semiaberto, é o que indica o artigo 33 do Código Penal. Aí o juiz olha o artigo 59, que são as circunstâncias judiciais, são 8. Tem 4, 5, 6, 7 negativo. O juiz pode encaminhá-lo ao fechado, por força do parágrafo 3º do 33. Certo? Se não tem dúvida, eu vou adiante. Se tem, pergunta. Vamos ver 2 súmulas do STF sobre a fixação do regime de cumprimento de pena. 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo que o permitido segundo a pena aplicada. Isso é o seguinte: o indivíduo cometeu um homicídio
a pena de 6 a 20 anos. O juiz achou que a gravidade da maneira que ele praticou o crime é grave, né? Matou com uma facada no rosto. O juiz achou que, então, é grave isso, a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo. Só que nós temos que pensar no seguinte: como é que se mata alguém? Não é assim? Com uma facada, com um tiro, com uma paulada? É assim. Então, o juiz não pode querer que vá para um regime mais severo do que a pena impôs, porque ele entendeu que a gravidade em abstrato do crime, homicídio tem lesão, homicídio tem, a pessoa fica lesionada. Então, se isso é normal do tipo penal, não pode o juiz querer trocar o regime. O indivíduo pegou 6 anos, o mínimo, mas como ele deu uma facada no rosto, é algo grave, eu vou colocar fechado. Não, então tem súmula proibindo isso, dizendo que se a pena é para o regime A, B ou C, semiaberto, aberto ou fechado, não é pela gravidade em abstrato do crime que o juiz pode piorar o cumprimento da pena no regime mais severo. Gravidade em abstrato, então, é aquilo que é necessário para a prática do crime. Para matar, tem que lesionar. Então, para roubar, latrocínio, é a pena mais alta que nós temos, até 30 anos de prisão. Latrocínio é matar alguém para roubar, para subtrair o objeto, ou subtrair e para manter o objeto na posse, matar a pessoa. Então, não é porque isso é algo gravíssimo, porque isso já está no tipo penal, já faz latrocínio, matar para roubar, já está no tipo penal do artigo 157, parágrafo 3º, é algo grave, por isso que a pena é grave. Então, não pode ainda o juiz verificar a pena aplicada e colocá-lo o indivíduo num regime superior ao aplicado na pena, segundo a quantidade de pena. Isso pode falar. E se for 2 pessoas que ele matou? Bom, aí ele vai responder, provavelmente, por um concurso de crimes, ou provavelmente por concurso material, soma das penas. Tem 2 maneiras de resolver essa questão. Aí nós vamos estudar. Dependendo de como foi praticado o crime, é concurso material, soma as penas. Dependendo de como foi praticado o crime, é concurso formal e tem uma causa de aumento de pena. Mas esse teu exemplo, acredito, provavelmente, dependendo... A gente tem que ver, claro, o caso em concreto. Mas, num roubo, matar 2 pessoas, normalmente vai ser com 2 atos. Atira no A e depois atira no B. Aí soma as penas. Súmula 719. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Aqui quer dizer o quê? Pegou 6 anos, regime semiaberto. Aí o juiz bota para fechado. Aí a súmula 719, que é semelhante a 718, diz, tá ok, colocou no fechado, tem que dizer por quê. Motivação idônea. Pena de detenção, pessoal. Só pode iniciar em regime semiaberto ou aberto, não pode iniciar no regime fechado. Os critérios para definir elas são os mesmos que nós já vimos. Quantidade de pena, se é ou não reincidente, e as circunstâncias judiciais do artigo 59. Se o condenado, olha aqui, condenado for reincidente, a pena superior a 4 anos deverá iniciar no regime semiaberto. Então, o indivíduo pegou 4 anos de detenção, mais 4 anos de detenção, seria para semiaberto. Se ele é reincidente, diz lá o 33 que os reincidentes têm que ir para o fechado, exceção àquela súmula, 269 do STJ. Mas, como a lei diz que o indivíduo que foi condenado ao regime semiaberto, à detenção, desculpe, o indivíduo que foi condenado a um crime com pena de detenção só pode iniciar no regime semiaberto ou aberto.
Então, mesmo que ele pegue 2 condenações, 2 crimes com semiaberto, 2 crimes de detenção, melhor dizendo, 2 crimes de detenção, soma as 2 penas, a soma daria 8,5 anos, por exemplo. Isso quer dizer que é regime fechado. Nesse caso, o juiz tem que mandar para o semiaberto, porque a lei diz que condenação por detenção somente em regime semiaberto ou aberto. Tá ok? Entenderam isso? Sim. Sim. O juiz da execução. Nós temos um juiz da cognição ou da instrução, que é o que faz o processo até a condenação. Condenou, aplica a pena, encaminha por alvará ao presídio para executar a pena. A partir da entrada no presídio, nós temos o juiz da execução. Ele não pode modificar o regime inicial. Se o indivíduo chegou lá condenado a regime fechado, vai ter que iniciar no fechado. Se chegou lá condenado a iniciar no regime semiaberto, o juiz de execução tem que iniciar no regime semiaberto. Agora, por razões supervenientes, prática de falta no presídio, briga, não obedecer os agentes, por exemplo, negar-se a trabalhar, ou superveniência, uma nova condenação chega. Aí o juiz da execução, a partir da entrada do preso no presídio, o juiz da execução que passará a tomar as decisões que serão necessárias para a execução da pena. Aí poderá modificar o regime inicial. Por exemplo, o indivíduo foi preso no regime semiaberto, dali a 3 meses, está cumprido pena, chega uma nova condenação. O juiz da execução vai unificar, somar, e vai ver qual é o regime. Estava no semiaberto. Somou, a pena passou de 8. Vai ter que ir para o fechado. Certo aqui? Tranquilo? Posso ir adiante também? Tranquilo. Sim. Pena de prisão simples, pessoal. Bom, essa pena de prisão simples é algo que não é mais aplicado, mas tem previsão no artigo 6º do Código Penal, e é para as contravenções penais. Como nós temos o JEC, o Juizado Especial Criminal, alguém que pratica uma contravenção penal, ele vai lá no fórum, faz o acordo, enfim, não vai preso. Mas há previsão legal, apesar de não ser mais aplicável. Está na Lei de Contravenções Penais, LCP. O que é essa prisão simples? Não tem aqueles regimes fechados, semiaberto ou aberto. É uma prisão, se fosse aplicada ainda, a ser cumprida sem rigor penitenciário, dentro de uma sala, de uma sessão especial separada dos demais presos. E o regime inicial só poderia ser semiaberto ou aberto, mas, como eu disse, não tem aplicabilidade atualmente. Isso aqui foi o que a gente falou, então, o cumprimento das penas privativas de liberdade. O juiz da instrução define a pena e o regime inicial. A partir do ingresso no sistema prisional, o juiz da execução que começa a tomar todas as decisões, artigo 66 da LEP, porém, não esqueça, o regime inicial para cumprimento de pena fixado pelo juiz da cognição não pode ser alterado quando o indivíduo chegar no presídio para a execução da pena. O juiz da execução somente poderá alterar esse regime inicial de cumprimento de pena, fechado, semiaberto ou aberto, se sobrevier fato novo, depois de ele entrar no presídio, como uma nova condenação, como a prática de uma falta grave, aí o juiz pode mudar o regime. Aplicar a lei posterior, surge lei posterior benéfica, que é impossível aqui no Brasil atualmente, mas, hipoteticamente, lei posterior benéfica, o juiz da execução que vai trabalhar essa questão para diminuir a pena do indivíduo. Definir sobre unificação e soma de penas. Chegou um novo crime, tem que unificar ou somar. Determinar forma de cumprimento da PRD. O indivíduo foi condenado a 4 anos. PPL. O juiz da sentença, da cognição, transforma em PRD, pena restritiva de direito. Serviço comunitário, por exemplo. Bom,
O juiz da sentença da cognição do conhecimento fixou que é serviço comunitário, tanto tempo que é serviço comunitário. Encaminha para o juiz da execução, que vai definir como e onde vai ser feita essa execução do serviço comunitário. Não é o juiz que aplicou a pena, é o da execução. O local de cumprimento da pena, artigo 86 do Código da Lei de Execuções Penais, diz que, de preferência, o preso executará a pena próximo ao seu local lá de vida, de familiares, mas não é obrigatório. O certo é, cometeu crime, é cachoeirense, mora em Cachoeira, foi a Porto Alegre, cometeu crime em Porto Alegre, condenado em Porto Alegre, vai cumprir pena em Porto Alegre. Mas o 86 prevê a possibilidade do juiz autorizar que ele cumpra a pena que aqui foi sentenciado na cidade próxima a seus familiares, mas não é obrigatório. Bom, agora eu peço que um de vocês abra a Lei de Execuções Penais e o outro abra o Código Penal. Agora você tem que me ajudar a ler, que eu estou com a garganta ruim já. As regras do regime fechado. A gente vai dar uma lidinha rápida nisso, porque a gente não vai ficar trabalhando todos esses artigos. Aqui é só quais são as regras que o preso vai enfrentar quando pegar um regime fechado para executar a pena. Então, só para vocês conhecerem o que existe. Então, alguém aí... as regras do regime fechado, primeiramente, tem que ser cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média, conforme nós vimos no artigo 33, parágrafo 1º do Código Penal. Alguém que está com o Código Penal aberto, lê para mim o artigo 34, caput. Regra do regime fechado. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização. Tá. Pode ler o parágrafo 1º, 2º e 3º, por favor. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. O trabalho será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. O trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Esse é o parágrafo 3º? Sim. Tá. E o 39? Trabalho do preso, artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Tá, duas coisas. Alguém vai achando aí a Lei de Execuções Penais, que vai ler para mim esses artigos. Ou mais de um, por favor. Enquanto isso, eu explico duas coisas. Quando o artigo 34, acho que é o parágrafo 1º, um dos seus parágrafos fala no exame criminológico de classificação, tem que ter muito presente uma situação. Esse exame criminológico de classificação é um exame para iniciar o cumprimento da pena. Iniciar, guardem bem isso que dá maior confusão. Existe o exame criminológico, que não é este aqui, para a progressão de regime. É outro exame, pessoal. Este aqui da progressão não é obrigatório. Nós estudaremos isso ainda. Esse aqui do 34, parágrafo 1º ali, que é o exame criminológico classificatório, é obrigatório. Qual é a diferença? Esse é para iniciar o cumprimento da pena. Seria uma espécie de uma receita de como o indivíduo vai cumprir a pena. Então, chega no presídio, deveria ter uma recepção lá pelos trabalhadores do presídio, psicólogos, agentes penitenciários, e verificar onde seria encaminhado para cumprimento de pena esse indivíduo. Esse é o exame classificatório para verificar onde, dentro daquele presídio, o indivíduo deve cumprir a pena.
esse é obrigatório. Então, não confundam com o regime classificatório criminológico, nós dizendo, para progressão do regime. O criminológico classificatório é obrigado no início da pena e o criminológico para progressão não é obrigado. O 39 fala dos benefícios sociais. No regime fechado, se o indivíduo trabalhar em obras públicas, que é o que é admitido, na realidade, ele não tem benefício social. Ele é um trabalhador especial para o Estado. Ele tem uma remuneração mínima, que me parece que até 1/4 do salário mínimo, mas ele não tem benefício social. Então, o 39 não serve para o regime fechado, porque ele não tem direito a benefícios sociais se trabalhar em obras públicas dentro do presídio, a não ser que ele trabalhe para uma empresa. Aí é outra coisa. O Estado faz um convênio, autoriza o indivíduo a trabalhar do regime fechado na rua, com segurança, escolta, para uma empresa, aí é outra coisa. Mas se trabalhar esse trabalho comum dentro de um presídio ou para o Estado, não tem benefício social. Tá. Quem é que pode ler para mim o artigo 88 da LEP? Eu posso ler? Por favor. Pode ler, Mayara. Tá bom. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Esse é o artigo 88. Pode continuar, se quiser. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiante e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Tá, ok. Então, isso aí são direitos que o preso deveria ter para cumprir a sua pena. Só quero que vocês tenham conhecimento que existe isso. Obviamente, não é cumprido, todos nós sabemos. O artigo 6º da mesma lei. Só um pouquinho. Sexto? Sexto, é o regime, é o exame classificatório. Tá. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequado ao condenado ou preso provisório. Oitavo. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Ok, então vocês viram que o sexto diz que tem membros de uma comissão e o oitavo fala no exame criminológico classificatório. Repito, não confundam com o criminológico de progressão de pena, que não é obrigatório. Esse do oitavo aqui, criminológico classificatório, é obrigatório. Artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Ok, 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único do 37. Revogar... Já leu? Tá, pode ler. Tá. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos nesse artigo. Tá. O 33 e o parágrafo único do 33.
A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Tá, ok. Tu pode continuar lendo ou tu quer que troque, Pode. Maia? Pode. 29, então. Tá, 29, né? 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. 41. Constituem direitos do preso. Inciso 1. Alimentação suficiente e vestuário. 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. 3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. 5. Proporcionalidade da distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e ativas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7. Material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal. 12. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Aí tem o parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que... Tá, somente o inciso 6. Ah, tá. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Tá, agora o 39.5, por favor. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Viram, pessoal? Aqui a combinação é a seguinte, ó, o artigo 50, inciso 6, diz que trata das faltas que o preso pode cometer. Se ele não trabalhar, conforme determina o 39.5, ele comete falta grave. E ele, se cometer falta grave, ele tem uma série de penalidades, dentre as quais retardar a progressão do regime. Então, aqui é obrigatório o trabalho do preso. Obviamente, eu não posso pegar um rei e sair dando no preso se ele não quiser trabalhar. Mas, se ele não trabalhar, comete falta grave e terá consequências graves no seu cumprimento de pena. Maiara, muito obrigado, parabéns, lê muito bem, uma dicção ótima, bem limpa. Muito obrigada. Pessoal, se o crime for hediondo, não há problema nenhum também que ele trabalhe na rua, é admissível. É algo assim, diria quase impossível, a gente não vê gente do regime fechado trabalhando, mas a lei prevê a possibilidade de trabalhar na rua. É quase impossível porque tem que ter escolta, né? Como é que vão escoltar presos para trabalhar? Não tem nem para cuidar dos presos no presídio. São 8h20, pessoal, vai ser 8h25. Nós já estamos 1h20 tendo aula. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Foi possível entender até aqui? Ou muito complicado? Difícil a explicação? Como é que está a coisa? Como fluiu hoje? Da minha parte, bem compreensível, João. Bem tranquilo o entendimento.
Tá, ok. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Tem alguma dúvida? Foi tranquilo, Vonir? Foi tranquilo, professor. Eu até estava me lembrando agora de um crime que ocorreu, eu acho que foi o ano passado, que foi encomendada a morte de um motorista de aplicativo por R$ 1.500, e aí prenderam, a polícia conseguiu prender o cara, acho que nas próximas, em flagrante, 24 horas, né, em seguida. E aí depois ele foi preso, e aí depois o juiz mandou soltar ele, porque era réu primário, tinha residência fixa e tal. E a população se revoltou e foi para frente do fórum lá, né? Mas realmente o cara foi solto, porque Sim. ele atendia todos esses, né, dentro da lei. Era réu primário e tal. Mas aí depois, eu acho que no mês seguinte, estando em liberdade, respondeu o crime de liberdade, ele foi preso por Maria da Penha. Aí provavelmente esteja preso até hoje, né? Mas eu sei que a população se revoltou, foi para frente do fórum lá e tal, os colegas de trabalho do cara que havia falecido. Mas no momento que o cara se propõe a matar uma pessoa por R$ 1.500, ele é uma pessoa perigosa, porque ele poderia matar qualquer outra pessoa por R$ 1.500, né? Mas o juiz teve que soltar porque ele era réu primário, né? Sim. Bom, sim, pessoal, já vou fazer um comentário sobre o que o Alvanir falou. Na realidade, um Estado democrático de direito, ele vige o princípio da liberdade. Então, a regra é que as pessoas estejam livres até o dia do trânsito em julgado da condenação penal. Por uma série de motivos, dentre as quais não ser o indivíduo o autor do fato, de ser o indivíduo está protegendo um filho, da polícia produzir provas, torturar, mil coisas que a gente possa pensar. Então, por isso que tem uma fase, depois do inquérito policial, que é a fase processual, que ela é trabalhada fortemente em cima do contraditório e da ampla defesa, que é para possibilitar que o indivíduo tenha uma condenação totalmente correta e justa, que não haja dúvida que ele foi o autor do crime. Então, diz a lei nos países democráticos de direito, umas mais severa, outras menos severa, que o indivíduo, enquanto não transitar em julgado a condenação, ele tem que cumprir em liberdade, a não ser que estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que são os requisitos da prisão preventiva. Então, Alvanir, o que ocorreu nesse caso, eu lembro do caso, mas nem sabia que tinha tido essa manifestação, mas certamente o que o juiz fez foi analisar, preso em flagrante, encaminhado ao judiciário, o juiz olhou, não estão presentes os requisitos do artigo 312, eu tenho que soltar. Né? Sim, não é inclusive confessa, confessou, não, me pagaram R$1.500. Então, nós temos que ter em mente, principalmente vocês que são estudantes de direito, quebrar essa cadeia do senso comum que a gente vive hoje aí, que o STF faz isso, que o STF faz aquilo, que o Bolsonaro faz isso, que o deputado faz aquilo. Nós temos que quebrar a cadeia de senso comum e entender que existe lei e o juiz está ali para cumprir a lei. O juiz não tem autonomia para não cumprir a lei. Se for assim, nós estamos em maus lençóis. Exatamente o que eu me refiro, né? O que ele fez foi aplicar a lei. Sim, exato. Então, se o juiz puder decidir de forma diversa do que está na lei, nós estamos em perigo, pessoal. Ele vai poder decidir sempre. E um dia pode ser nós, seja penal, seja civil. Então, por isso que existe lei e o juiz tem que cumprir. Algumas vezes nós não vamos nos agradar, mas é melhor nós não nos agradarmos e o juiz não ter autonomia para não cumprir a lei. Porque se ele não cumprir a lei, começa a ficar complicada a coisa para nós. Exemplo mais forte que tem disso aí é o que ocorreu no STF com o tal do André do Rep. Vamos lá. Diz o artigo 316, parágrafo único do CPP, que a cada 3 meses o juiz deverá realizar uma avaliação da necessidade, da persistência dos requisitos do artigo 312 do CPP
para a manutenção da prisão preventiva. Isso serve para que as pessoas não fiquem presas preventivamente, meses, mais meses e meses ou anos, né? Então, obriga o juiz, a cada 3 meses, tu vai ter que dizer, está presente ou não está presente o requisito do 312, os requisitos, para manter. Então, estão presentes, então mantém preso. Não estão presentes, então vai responder ao processo de liberdade. Ocorre que o juiz deste caso rumoroso, o juiz de piso, não fez essa avaliação nos 3 meses. O seu André do Rep, um preso perigoso e violento, tendo advogados bons, obviamente, ingressou com ações que chegou no STF e caiu na mão do ministro Marco Aurélio. O Marco Aurélio olhou o fato, olhou a norma, não tem o que fazer. Ele é juiz, ele não é um justiceiro, ele é juiz, a norma estava escrita. O juiz tem que analisar a cada 3 meses. O juiz não analisou, ele soltou o André do Rep, todo mundo sabia que o André do Rep ia fugir, continuou foragido, inclusive o ministro sabia, mas ele não tem a opção, ele é escravo, entre aspas, da lei. Ele tem que cumprir a lei. E a lei dizia isso. Aí, clamor popular, etc., o STF tomou uma decisão, que eu acho ruim, mas tudo bem, dizendo que não é bem assim a coisa, né? Que não é somente não analisar e soltar o indivíduo. Então, em suma, o STF disse assim, se o juiz não analisou nos 3 meses, pode ficar preso, não tem que soltar. Só que tem gente que pode não ter cometido delito, ou ter cometido delito e ter bom comportamento, ou ter casualmente cometido um delito, brigou com vizinhos, pode acontecer com qualquer um de nós, e vai ficar preso. O caso mais emblemático não foi no Brasil, mas todos nós sabemos, Ronaldinho Gaúcho ficou 6 meses preso na prisão preventiva, sequer foi denunciado pelo Ministério Público da Justiça. Depois de 6 meses, disseram para ele, pega o teu chapéu e vai embora. E aí? Né? Se tivesse análise da prisão preventiva, talvez pudesse ser liberado. Essa é a ideia desse artigo. 316, parágrafo único. Bom, feita essa análise, em cima da pergunta do Alvonir, que bom que tu falou, Alvonir, a gente vai vendo esses casos concretos, essas experiências, vamos trocando ideias. O que a ideia dessa parte final aqui, que nós vimos agora, que a Maiara colaborou, era de vocês verificarem, saberem, tomarem ciência da existência de como deveria funcionar a cela de cumprimento de pena de um preso, de como ele deve se portar, do trabalho que ele pode exercer ou não pode exercer, né? Então, são requisitos, né? Tem outros que nós veremos durante o curso agora, mas esses são os principais, os iniciais, que não tem como a gente ficar falando, então eu queria só fazer uma leitura para vocês saberem que existe. Ok? Alguma pergunta a mais? Então, a gente vai se despedir, 1h30, tem um TDE lá para vocês fazerem. Semana que vem nós nos encontramos de novo e vamos evoluindo aí nessa situação das penas, até chegar na época que nós precisaremos calcular a pena. Aí vocês vão ter que trabalhar em grupos calculando a pena. Bom, pessoal, então, boa noite, bom fim de semana, se cuidem, todos nós sabemos que não tem vaga no hospital, então não aglomerem. Hoje é dia de até parabenizar os profissionais da saúde e até aqueles que trabalham na limpeza, né, dentro desses locais terríveis. Essas pessoas estão totalmente estressadas, mentalmente e fisicamente, mas estão lá dando o máximo por nós. E nós não conseguimos nem atender o mínimo que eles pedem, que é não aglomerar. Fiquei pensando nisso hoje, é uma coisa lamentável, né? Eles estão morrendo, os profissionais de saúde morrendo, estressados, doentes, cansados, só pedem para nós não aglomerarmos, e nós aglomeramos. Então, é algo, ser humano é algo incrível, né? Eu acho que não tem nem que estudar. Então, se não tem mais comentários aí, boa noite a todos, bom fim de semana, até semana que vem. Boa noite, João. Boa noite, obrigado igualmente. Boa noite.